Um dos meus principais chefes que eu tive, líderes, né? Foi muito engraçado que no começo da minha carreira, quando eu fui contratado como estagiário na Brasil Prev, ele não tinha me contratado, ele assumiu a área na semana que eu tinha entrado na Brasil Prev, né? E uma coisa que aconteceu foi, ele virou assim, era aquelas baias que você fica um de costa pro outro, falou, me passa o celular. E aí isso 2004, por aí, e eu como vindo de uma família menos abastecida, eu nem tinha celular naquela época. Eu falei, eu não tenho. Ele virou no meio do andar e falou, quem contratou alguém que nem celular tem, né? Caramba, E nesse nível. assim, mas foi meio que natural, né? Naquela época, vamos colocar assim. Sim. Nossa. E aí, naquele dia, foi a primeira dívida que eu contraí. Eu falei, caramba, preciso comprar um celular, não posso trabalhar aqui e não ter celular. Tinha acabado de ter um estágio novo, comprei um celular. 2004 ou 2005. Caramba, essa já quase Que 20 era, anos, né? era os pequenininhos, né? Na época. Vinha aqueles Nokia que era o Baby, que tinha uma lanterna. Tinha o Você tijolão, já tinha jogava- Nokia É, tijolão. Jogava, pegava na cabeça, matava o cidadão. Mata, né? ali, Mas assim, hoje aguenta aí tudo. eu fui vendo como uma oportunidade. Caramba, eu preciso fechar essa lacuna e entender como funciona. Porque eu me sentia deslocado, né? Falar, pô, os caras são melhores do que eu. Os caras têm. Todo mundo tinha formação já de inglês, de espanhol. E depois, esse cara foi o chefe que viu minha dedicação e falou. Ele me efetivou antes de terminar a faculdade e ele falou assim: ó, vou te efetivar, mas com uma condição. Você não pode comprar um carro. E aí eu achei estranho, né? Eu falei assim, pô, não posso comprar um carro? Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque eu tô vendo sua dedicação. Você vai ter futuro, mas pega o dinheiro e investe em inglês, porque eu não tinha inglês naquela época também. Olha que legal, cara. E aí, assim, ele acabou sendo um cara que me ajudou na minha carreira pra caramba. Até hoje eu converso e ele me ajuda com muitas coisas, assim, né? E foi um momento em que ele estava aprendendo a ser gestor, né? Porque, assim, não foi uma maldade, foi um aprendizado. Sim. Eu tive que entender que era o processo dele de também estar se desenvolvendo como gestor. E aquilo mudou radicalmente a minha vida, porque eu vinha de escola pública. Quando eu entrei na escola particular, eu não repitam isso, não é um exemplo. Eu colei a maior parte das provas de inglês, porque eu não conseguia fechar aquela lacuna que eu tinha da escola pública, né? Então, eu tive que correr atrás. Na financeira, eu comecei a ter uma bolsa de estágio um pouco melhor do que em outras indústrias. Comecei a estudar inglês, mas ele falou assim, não, vai lá e eu te ajudo depois a fazer um intercâmbio, você tira umas férias de um mês inteiro, tal, que no segmento financeiro não é muito comum, né? Você tem que você tirar 20 dias ou você tirar 10. E aí eu fui fechando esse gap. E aí eu fui ouvindo as pessoas ao redor que estavam me ajudando. Eu não tinha referência. Eu não sou o cara que falei, nossa, sou genial, sei qual é o caminho do sucesso. Não. Eu comecei a observar as pessoas ao redor e comecei a ter pessoas que me ajudaram. Você já tinha na sua cabeça uma empresa que você sonharia trabalhar assim na tua área? Tinha referência de... Não tinha. O que aconteceu comigo foi, depois que eu fiz o intercâmbio, eu voltei e eu comecei a conhecer mais pessoas e pessoas fora, eu entrei num ponto que foi todas as propostas de trabalho que eu tinha era para a indústria financeira. Né? E aí assim eu falei, cara, eu não quero mais, eu quero testar alguma coisa diferente, porque eu estava trabalhando com serviço, eu queria trabalhar com produto, né? E aí acabou surgindo essa oportunidade de uma vaga com esse boom de inteligência de mercado, de montar esse time numa área regional dentro da Samsung na América Latina, né? E aí, na época, eu falei, Samsung, muito maior, uma empresa multinacional, global, na América Latina, não vou passar. E o interessante foi, e eu senti essa dificuldade muitos anos depois, eu tinha um técnico muito bom, porque a indústria financeira, eu acho que ela é uma grande escola, apesar de ser uma pressão gigante. Sim. Mas depois eu experimentei isso na Samsung quando eu tive que contratar. É difícil, hoje em dia, você contratar pessoas que falam inglês fluentemente. E na Samsung, você sempre tem um chefe coreano, né? Você tinha, na época, eu sei. Até um hoje expatriado. é assim. Até hoje Então, é assim. e aí, assim, como é que eu ia contratar alguém que é super bom, mas não consegue se comunicar com um coreano que era responsável por aquela área? Então, um dos fatores que fez eu conseguir passar, além da parte técnica, foi que eu conseguia falar inglês. Por sorte de ter tido um chefe que no primeiro falou, Ajudou. contrataram, nem celular tem, e depois ele me ajudou a aprender E você inglês. ficou focado em preencher teu gap, né? E deixa eu fazer um comentário que é bem legal, para não passar batido, que é o seguinte, lá atrás quando você falou assim, eu não tinha um celular, e um cara te levantou e falou, pô, como que vocês contratam alguém? Isso acontece o tempo todo com inúmeros fatores, pode ser o inglês, pode ser você não ter alguma coisa ou não ter um determinado conhecimento, a gente chama isso de descrédito. E isso é uma forma que acontece na sociedade de exercer um certo poder e botar você numa distância. Eu converso com muita gente, conversa com a gente, eu percebo, às vezes, ou de uma forma ingênua, na maioria das vezes não, mas é um jeito de colocar a gente meio para baixo. E o que você faz com... Quem faz o descrédito, o problema está nessa pessoa. Comigo já aconteceu várias vezes.
A gente comercial, chegava lá num restaurante, ia jantar. Pô, mas que vinhos você gosta? Mas, cara, eu não sou entendido de vinho. Cara, eu não entendo nada. Então, ele fala de um jeito, como assim? Você não tem classe? Você não entende de vinho? Você fala, não entendo, não sou de beber vinho. Vamos ver outra coisa, beber cerveja, que eu entendo. Ó, Skol, Brahma, sei lá. Você fala outra coisa. E eu acho que o legal que você está trazendo é, por exemplo, o caso de inglês. Pô, você teve um chefe que te ajudou nisso. O que em muitos lugares poderiam te colocar como descrédito isso, você usou isso, né, se energizar para superar uma dificuldade. Tem gente que fala assim, putz, nunca vou conseguir, nunca vou sonhar, e para e não persegue aquele gap ali que é importante para atingir o próximo passo. Bem legal isso aí, Celso. Ô, Mário, sabe o que é legal desse seu comentário? Porque também não é da noite pro dia, né? Não é porque eu fiz um intercâmbio lá curto no Canadá que eu sabia falar inglês, né? Aí você tem que se jogar pro mundo e testar. Quando eu fui contratado pela Samsung, por exemplo, na época, eu estava no escritório regional de América Latina. Aí do lado tinha um cara que tinha sido CFO para uma outra empresa, que fez faculdade na Itália, falava uns 3 idiomas fluentemente, italiano, espanhol e inglês. Na frente tinha uma outra menina que era PR, que fazia as relações públicas, né? Que ela dava os eventos em espanhol e falava inglês fluentemente. Tinha eu, que vim da escola pública e tinha aprendido um intercâmbio para o Canadá junto com a Luísa. Lembra que tinha me ajudado? A Luísa do Canadá, E aí o que aconteceu foi o seguinte, eu no começo, não era que eu cheguei, nossa, agora eu arrebento porque eu manjo de inteligência de mercado. Cara, eu tinha vergonha, eu chegava e ia fazer reunião, ao invés de ligar da minha mesa, eu ligava de uma salinha, porque eu falava, cara, eu vou falar um espanhol que eu nem sei falar direito, ou inglês, eu tenho que criar confiança. Portunhol, né? Só que eu acho que a jornada está a entender que não é fácil, mas você tem que dar as caras. Né? Tipo, não, você já tem. Como é que eu faço a minha falha, a minha lacuna, o meu gap, eu conseguir fechá-lo e conseguir fazer com que eu fortaleça isso, porque vai ser importante. Né? E aí entra muito, às vezes, a nossa estima, de que a gente acha, o brasileiro, no geral, às vezes acha que ele não consegue, né? Que ele é sempre não privilegiado. Né? Exemplo claro, normalmente quando eu dou palestra, as pessoas se surpreendem quando eu falo que eu estudei em escola pública. Porque eles falam, eles têm o estereótipo de que, por eu ser descendente de japonês, por exemplo, meu pai, né? Ou meu pai era rico, tinha muita coisa, ou, naquela época, meu pai fritava pastel, né? Era essas estigmas. Mas, no geral, na escola pública era, cara, esse menino é playboy. E não era assim, né? Então, assim, a gente tem essa estima sempre de que o outro tem mais privilégio, né? A grama do vizinho sempre é mais verde. Na verdade, não. Para todo mundo, é ruim, de certa forma. Eu converso com muito executivo brasileiro que está fora hoje, né? Para a gente ter uma network. Os desafios, não importa se o cara fez a melhor escola, ou se ele trabalhou na melhor empresa, ou ele veio de uma startup. Os desafios que você tem de trabalhar fora, por exemplo, são os mesmos para todos. Né? As inseguranças e assim por diante. Então, assim, não foi que eu fiz um intercâmbio, aprendi inglês e fui lá. Cara, eu tive que exercitar dia após dia. Eu chegava, história curta, eu chegava nos jantares de negócio, eu não era o cara que sabia todos os termos em inglês. O P&L, né? A margin, e falar sobre isso. Cara, no começo eu ficava ouvindo e conversava com o cara, mas você gosta do Brasil? Você veio do Brasil? Isso. E eu tinha que ir praticando, até chegar um momento que aquilo era seguro, né? Para eu ter segurança e partir para um outro ponto. Segunda-feira vocês falaram muito sobre Maslow, na visão do consumidor, né? Aí, assim, acho que isso também é para a nossa vida. Você tem uma necessidade fisiológica, que é aprender inglês, e depois eu tenho uma necessidade seguinte, que é ter uma segurança. Né? Legal. E depois da segurança eu passo para a necessidade de relacionamento e como consigo trabalhar essa parte em si. Que legal. Faz sentido? Faz, totalmente. E eu acho às vezes que o brasileiro é meio babaca entre nós mesmos, né? Porque assim, você vê alguém falando inglês não muito bem, aí corrige porque tem que estar perfeito. Mas quando vem o gringo expatriado para cá, aí ele começa a falar português, aquele português todo torto, a gente acha lindo. Olha como ele está falando português já muito bem, não? Tá tudo errado, mas você fala, nossa, tá bem. Mas a gente quando está no exterior e não está tão perfeito, não, aí é sempre um problema, né?